Olá, muito boa tarde. Espero que estejam todos bem, com saúde. Está começando mais uma live do Um Só Planeta. Hoje temos o Instagram do Globo e do Um Só Planeta fazendo esse pool de transmissão, juntamente com o Face de Um Só Planeta e o Face do Valor. Lembrando que esse projeto, esse consórcio de mídias Um Só Planeta reúne 18 veículos parceiros da Editora Globo e a gente tem aqui, com muita alegria e voluntariamente, a missão, eu aqui, a Sabrina Neuma, que está comigo, produtora, de trazer informações relevantes na área que remete à maior crise ambiental do nosso tempo, que responde por aquecimento global, e nós estamos, portanto, muito comprometidos em refletir sobre fatos, compartilhar informações que remetam a uma nova atitude de enfrentamento desse problema. Informação pode mudar o mundo, informação pode salvar vidas, pode ajudar na tomada de decisão em nível governamental, na iniciativa privada, na academia e na vida da gente. Hoje, não há como ser diferente. Nós vamos falar das ocorrências importantes e graves que tiveram lugar na Europa semana passada e que foram, em certa medida, surpreendentes, né? Nós tivemos uma enxurrada que se abateu sobre várias cidades da Alemanha, da Holanda e da Bélgica. Só na Alemanha nós tivemos mais de 160 mortos na enxurrada. É importante a gente ter a dimensão do que significa uma chuva forte numa escala de dilúvio bíblico naquela parte do mundo, porque num país tropical como o Brasil, essas chuvas torrenciais são mais frequentes e a gente, em certa medida, eu não vou dizer que a gente se acostuma com isso, mas é uma realidade climática do Brasil. Chuvas fortes que causam deslizamento e enchente. É algo que a gente, desde sempre, tem registros, né? Agora, na Alemanha, é muito impressionante, e isso vale para a Holanda e para a Bélgica, mas eu queria falar da Alemanha, porque, além de ser o país mais rico da Europa, já enfrentou cenário de terra arrasada em duas guerras mundiais, na verdade, iniciadas por eles, os alemães, e se transformou no país mais rico, mais populoso da Europa, e um país muito comprometido com sustentabilidade e com tecnologia. A tecnologia alemã, ela é reconhecidamente, eu diria, vanguardeira, né? No mundo, inclusive em relação à adaptação, que é uma agenda climática importante. Mitigação e adaptação. Mitigação significa reduzir emissões de gases de estufa. Os alemães estão comprometidos até o pescoço nisso, são os maiores estimuladores na Europa e um dos maiores incentivadores no mundo de uma agenda de transição energética, né? Então, eu já tive inclusive na Alemanha a trabalho mostrando essa virada energética alemã, saindo do nuclear depois de Fukushima, investindo pesado em eólica e em solar. O que aconteceu na Alemanha é surpreendente porque mostra a virulência desse fenômeno. A virulência. Porque a agenda da adaptação, que significa o aquecimento global já e os eventos climáticos extremos já estão acontecendo. Então, países como a Alemanha têm uma agenda de ajustes. Assim. Eles têm a percepção do risco e investem no sentido de reduzir possíveis impactos causados por tragédias. Então, o que aconteceu foi tão impressionante, porque, como eu disse outro dia aqui, para você cravar na ciência, olha, o que aconteceu na Europa semana passada é resultado do aquecimento global. Do ponto de vista estritamente científico, você tem que esperar um tempo para cravar, você tem que fazer um levantamento da série histórica de chuvas, estudar todas as variáveis do clima para verificar em que medida o que se confirma como algo eventualmente fora da frequência e da intensidade pode ser chamado de
um evento climático extremo resultante do aquecimento global. Os europeus cravaram, porque é algo tão anômalo, tão excepcional, o que houve, que eles cravaram. Para nós, a probabilidade disso ser associado ao aquecimento global é enorme, e eles emendaram fazendo um apelo para o mundo. Precisamos fazer mais e melhor. O aquecimento global já é ameaçador à vida e ao patrimônio das pessoas. Eu quero enfatizar isso, me perdoem a redundância. Não é usual você ter uma enxurrada que mata 160 pessoas na Alemanha. Tá? E isso, portanto, precisa estar no nosso radar. Uma outra questão é que isso aconteceu na semana em que a Comunidade Europeia, a partir do Parlamento Europeu, da Comissão Europeia, deliberou medidas extras, mais restritivas a combustíveis fósseis, antecipando o calendário de phase-out, de desmonte, de montadoras de veículos convencionais que usam motor a combustão, né? Abrindo a possibilidade para sobretaxar produtos de países que os europeus venham a importar produtos, de países eventualmente que não se esforçam para combater o aquecimento global. Os europeus estão prontos para sobretaxar produtos desses países. E devo dizer, entre os quais o Brasil. O Brasil que deixa as barbas de molho ali, ó. Fica ligado. Porque, se eu bem entendi a mensagem que os europeus estão passando para o mundo, eles estão determinados a gastar mais, a investir mais na transição energética, reduzindo dependência de combustível fóssil, proibindo circulação, produção, comercialização de veículos automotores e sobretaxando produtos de países que eles considerem que estão se esforçando pouco para fazer o seu respectivo dever de casa nos termos do Acordo de Paris. Então, veja, a gente está aqui trazendo para vocês o que houve semana passada de importante. Esse dilúvio bíblico, horroroso, uma tragédia, e uma mobilização política do bloco europeu, antecipando a agenda, calendário de investimentos e de medidas restritivas em relação ao combustível fóssil. Nesse ínterim, é importante também registrar, eu não resisto à tentação de falar um pouquinho de outras notícias que nos dizem respeito, não propriamente em relação à Europa. O Financial Times, um dos mais importantes jornais do mundo na área da economia, seria o diário do mercado internacional, Financial Times, em seu editorial, no finalzinho da semana passada, também declarou que o Brasil deveria pagar pelo desmatamento da Amazônia. O que é pagar pelo desmatamento? O editorial chama atenção para o fato de que o presidente da República, Jair Bolsonaro, que 3 meses atrás se comprometeu na cúpula do clima de Joe Biden a reforçar a fiscalização ambiental e inibir o desmatamento, os editorialistas do Financial Times não viram rigorosamente, nem eu, devo dizer, acho que nem vocês, nenhuma palha movida pelo presidente da República para reforçar a fiscalização ambiental ou reverter desmatamento, que de lá para cá só cresceu. Só cresceu. Eu estou falando com vocês hoje, nesta segunda-feira, e hoje, horas atrás, o Amazon, com sede em Belém, que faz interpretação de dados de satélite, reportou que nós registramos de janeiro a junho desse ano, nesses 6 meses, o maior desmatamento nesse período de 6 meses de cada ano anterior, a maior taxa de desmatamento da década. Em um mês, no mês de junho, desapareceram do mapa, em quilômetros quadrados de vegetação da Amazônia, 3 cidades de Fortaleza. Não é pouca coisa. O desmatamento está em alta. E o Financial Times, portanto, disse: não faz sentido que nós
importadores, nós fundos de investimento, que estamos priorizando a aplicação de recursos em países que fazem o dever de casa em relação à redução das emissões de gases de estufa e que temos muitos negócios no Brasil, estejamos sendo pressionados por acionistas, clientes, fornecedores, em relação ao capital que está investido num país que virou as costas para o desmatamento. Então, quando eles dizem paguem, o Brasil precisa pagar pelo desmatamento, é o seguinte: a gente fica sujeito a algum tipo de retaliação desses agentes financeiros e econômicos. Eles podem se sentir no direito de boicotar produtos, eles podem se sentir no direito de sobretaxar produtos brasileiros. Isso vem num crescente, tá, gente? Não é de repente o Financial Times, que é a voz do mercado, fala isso. Isso já vem num crescente. E a gente precisa estar muito antenado com tudo isso. Também, outra efeméride. Hoje, aliás, essa semana, na próxima sexta-feira, completaremos um mês da saída de Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente. Ricardo Salles, que certa vez, já tem um tempo, como ministro do Meio Ambiente, disse que aquecimento global era um assunto acadêmico, né? Obviamente, ele mudou de ideia, ainda bem, mas não mudou o procedimento de dizer uma coisa e, na verdade, acontecerem outras coisas na contramão daquilo que se espera da gestão ambiental no Brasil. Ricardo Salles saiu, mas seu substituto Joaquim Leite não disse ainda claramente a que veio, está meio inibido, não está dando a cara por aí. E nós já tivemos alguns dados, como eu já citei, e outros sinais, indicadores, que mudou o ministro, mas não mudou o descaso com a área ambiental. Temos um estudo divulgado ontem pela Universidade Federal de Minas Gerais, dando conta de que, na gestão de Bolsonaro, houve uma queda de 93% na aplicação de multas ambientais. Então, gente, todo esse conjunto de informações que eu estou trazendo hoje aqui é para... Nós, no Brasil, temos todas as condições de virar esse jogo em relação a clima, em relação a negócios, em relação a transações comerciais com outros países, se entendermos que é mais inteligente preservar, não permitir desmatamento ilegal, investir na direção do que era o Fundo Amazônia, com financiamento da Noruega e Alemanha, em projetos que gerem emprego e renda na floresta, com a floresta em pé, e que gerem riqueza, mas não destruindo da forma como a gente avassaladoramente vem fazendo. É uma coisa horrorosa. Então, percebam o cenário, percebam o conjunto das situações e o que a gente deveria estar realmente prestando mais atenção. Porque não estamos falando de questões insolúveis, que vão custar muito dinheiro, e vão demandar problemas para o modelo de desenvolvimento do Brasil. Desenvolvimento limpo e sustentável, promoção de uma economia de baixo carbono, fazendo aquilo que a gente voluntariamente se prontificou a fazer quando, em dezembro de 2015, em Paris, no acordo climático que está em vigor, o Brasil, ninguém obrigou o Brasil a apresentar aquelas metas. As metas que foram apresentadas pelo Brasil foram apresentadas voluntariamente. Nós estamos na contramão das metas que a gente apresentou. Então, com todo respeito, tudo isso para dizer para vocês o seguinte: não é uma grande questão, não é um problema complexo. A gente está negligenciando o óbvio. É a agenda do bom senso, que é condizente com a ciência e com conhecimento construído no Brasil. O Brasil sabe como fazer. A gente sabe como gerar emprego e renda e produzir riqueza sem desmatamento ilegal, como vem acontecendo, e de uma forma que seja respeitada e seja valorizada pela comunidade internacional. São apenas algumas opiniões que eu quis compartilhar com vocês, pensando no que os eventos da semana passada até hoje inspiraram. Tá bom? Passando aqui as perguntas que a Sabrina está trazendo, que são de vocês.
Márcio Alípio lembra da onda de calor no Canadá, e se me permite, Márcio, os incêndios na Califórnia, a onda de calor que também varre boa parte da Europa, e a Rússia. O hemisfério norte está num calor de dar gosto. Cecília Furtado diz assim: quero líderes engajados na causa. Primeiro de tudo, parar de fomentar a devastação dos nossos biomas. Somos dois, Cecília. Com toda franqueza, eu não voto nem para vereador, quanto mais para presidente. Eu, como cidadão brasileiro, sou muito cri-cri, sou muito exigente em relação a uma proposta, seja de alguém do legislativo, seja de alguém do executivo, que insira o Brasil no século XXI num modelo de desenvolvimento ético, limpo e de baixo carbono. Não acho que isso seja difícil e, com toda franqueza, eu acho que a gente não tem opção. O mundo fez uma escolha e o Brasil também. Só que a gente não pode rasgar contrato. O contrato está assinado. E não é porque os outros querem, porque a gente descobriu que esse é um bom caminho. Sabe quando você quer dar um cavalo de pau a 300 km por hora? Vai capotar. O Brasil capotou. A gente capotou na curva. A gente quis reinventar a roda. Eu não sei para onde vai dar isso daí. Aprovar projeto que legaliza, na prática, segundo vários analistas, a grilagem na Amazônia, recompensa o infrator, abre caminho para mineração em território indígena, muda licenciamento ambiental, mantém o sucateamento do IBAMA e do ICMBio? Não, 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 não. Não, não, não. Isso não vai dar certo. Isso não produz esperança. Isso não traz benfeitorias, vantagens, benefícios. Isso não ajuda o Brasil a ser o que o Brasil naturalmente traz na sua condição de país continental, com as riquezas que possui, com as condições excepcionais também que tem. Valfene, vamos cuidar do nosso planeta, da nossa casa. Maria Eliana Sanches, o Brasil está acabando com sua flora e fauna escandalosamente, vergonha. Então, Maria Eliana, vamos dar nome, né? Porque o Brasil é o subjetivo, eu entendi o que você falou. Mas não é o Brasil. A maioria dos brasileiros não avaliza a destruição da Amazônia. A maioria dos brasileiros está atenta ao risco do aquecimento global. São pesquisas, várias, que mostram o nível de informação que o brasileiro tem. Agora, quem nos representa no legislativo e no executivo parece estar se sentindo muito à vontade para avalizar o absurdo. E é aí que a gente entra. É aí que a gente entra. Para pressionar, criticar com base, com fundamento, e não esquecer o que está sendo feito, porque período de eleição é período para você refletir. Valeu a pena? Não valeu? Pontos positivos, pontos negativos? O que eu acho que é importante fazer e de que jeito, enquanto eleitor? Né? E enquanto cidadão, consumidor, né? No seu condomínio, na sua rua, no seu trabalho, no seu clube, em casa, com a sua família, educação que você dá para os seus filhos. Eu, sinceramente, acho, esse é um bom tema, hein, Sabrina, para a gente tratar aqui, que é a educação que se dá para filhos e para os alunos em escolas, num mundo que está com a temperatura subindo. Isso é um bom tema para a gente, educação em tempos de aquecimento global. Quais são as informações que promovem o esclarecimento necessário para a tomada de decisão? Porque, vamos combinar, analfabetismo ambiental, nessa altura do campeonato, é fogo amigo, com perdão do trocadilho das queimadas, é fogo amigo. Vamos lá. Francitone Gomes, os europeus em várias áreas ambientais são maravilhosos. É, assim, não tem santo no mundo, né? Por exemplo, na Europa tem protecionismo, quer dizer, tem gente que boicota o Brasil para não ter concorrência com seus produtos. A gente sabe disso. Agora, claramente, a gente não vai atribuir ao protecionismo essa agenda climática da Europa. É muita, eu diria, inocência achar que, sabe aquela coisa, a teoria da conspiração. Ah, isso daí tem treta, tem coisa por trás. A gente fica falando de meio ambiente, eles estão interessados em outra coisa. Gente, o aquecimento global está determinando mudanças que trazem morte e prejuízo. Mesmo em países ricos como Estados Unidos e Alemanha.
Não é uma questão ideológica ou política. Países pobres, países emergentes e países ricos estão sintonizados com esse senso de urgência. China e Estados Unidos, que se degladiam em vários aspectos, unem forças dizendo: aquecimento global é bola da vez, senão a gente dança. Vamos lá. Juliana Gomide, em Goiás, sofremos muito com o desmatamento da Amazônia. O calor aumenta a cada ano. Chuvas só ocorrem em novembro e as queimadas nos intoxicam. Olha, Juliane, me dói o coração ver a tua mensagem, porque por acaso eu já estive em Goiás várias vezes, tenho vários amigos em Goiás. E eles reportam uma crise hídrica que vem acontecendo de forma preocupante, porque Goiás tem vários. Tem um parque industrial relativamente importante e tem muita agricultura, tem muita irrigação. E para isso precisa de água, tanto para a indústria quanto para o campo. E não tem água. Isso não é de agora, não. Então a Juliane está falando algo que remete ao cuidado que a gente deve ter. Produção de água tem a questão climática global, mas tem assim bacias hidrográficas protegidas e resilientes, vegetação protegendo nascentes, olhos d'água e mananciais. A gente tem um protocolo que, quando não é obedecido, dá ruim. Fernando Luiz, olá André, tudo bem? Não seria mais correto punir as empresas que estão direto ou indiretamente envolvidas com o desmatamento ilegal? Punir o país parece ser uma forma de não separar o joio do trigo. O que você está dizendo é verdade, essa é a razão pela qual Joe Biden não partiu ainda para um boicote americano. Essa é a razão pela qual Angela Merkel, na Alemanha, ela está passando o bastão, mas ainda está à frente da Alemanha. Não sei se você se lembra, Fernando, ano passado, o Emmanuel Macron botou pressão para a Europa rachar com o Brasil, falar assim, não pode, né? Vamos dar uma dura. E a Angela Merkel falou, dar uma dura é pior, porque aí significa que a gente está abandonando os brasileiros que se esforçam e são protagonistas. Por exemplo, no campo tem setores do agronegócio muito esclarecidos e muito vigilantes em relação ao cumprimento do Código Florestal, queimada, proteger bacia hidrográfica, manter vegetação em topo de morro, mata ciliar, seguem, arrisca a legislação e às vezes vão além. Só que é o seguinte, Fernando, tem uma hora, velho, tem uma hora, vamos lá, mal comparando, o artigo que eu citei do Financial Times lembra muito o boicote do mundo ao apartheid na África do Sul, você se lembra? Aquela luta pelo fim de um regime segregacionista na África do Sul. O boicote econômico iria punir a maioria da população negra da África do Sul. Por isso que era muito dolorosa a aplicação do apartheid, que era vamos asfixiar economicamente um regime segregacionista. Porque vamos punir a maioria da população negra que já é vitimizada, já é explorada pela minoria branca que se beneficia do apartheid. Foi um momento muito duro na África do Sul. Entretanto, o apartheid foi determinante para a queda do regime. Né? Em certa medida, o apartheid significou exatamente essa asfixia do modelo. Então, o que nós estamos falando aqui, a partir da sua pergunta, que está muito bem formulada, Fernando Luiz, é que sim, o ideal seria punir apenas e tão somente as empresas. Só que veja, não é só empresa. Quando você pega assim, a razão pela qual a Amazônia está sendo consumida em chamas, você vai ver pessoas de baixa renda. São prepostos ali de senhores, eventualmente parlamentares ligados a governos locais ou federais, o governo federal, grandes empresários que não moram na Amazônia e que queimam a terra que não é deles, queimam terra pública. Aí tem o garimpo ilegal em território indígena. Sabe aquela história que você diz assim, mas quem é que está por trás disso? Quem está por trás? Se tiver um problema na ponta lá com um garimpeiro, com um grileiro, com alguém que destruiu floresta para plantar capim e criar gado, ele não é punido.
Esse camarada deve morar em São Paulo ou no Rio, ou Belo Horizonte, ou Salvador, ou Porto Alegre. Ele está lá na dele. Então, tem uma indústria da destruição que é financiada por gente que não está na ponta. Não está na ponta. Não é simples verificar, mas quem é o responsável? E aí a punição costuma ser ao país. Isso é muito sério. Muito sério. Lucília Sernauzan. Esqueça o celeiro de alimentos, agora é celeiro do meio ambiente global. Isso é uma questão importante que me lembra uma notícia que teve ampla repercussão em vários veículos de imprensa, não sei se a Sabrina viu, que fila de ossos em Cuiabá, um açougue de Cuiabá, segunda, quartas e sextas, a partir das 11 da manhã, dá ossos para uma fila de gente que pega o osso para fazer sopa, fazer um caldo, porque ainda tem pelanca de carne, ainda tem alguma coisa de carne ali. Só que Cuiabá, capital do Mato Grosso é o lugar que concentra os maiores rebanhos bovinos do Brasil. A maior parte da produção de proteína animal do Brasil vem do Mato Grosso. Então, por isso que esse contraste, né? Poxa, você falou do celeiro do mundo, porque isso que me lembrou, assim, o Brasil, de fato, é o celeiro do mundo, é o país que tem fome. Então, e na capital do celeiro do mundo, considerando apenas a produção de proteína animal, tem a fila do osso. Então, vamos combinar? Tem algo errado nessa equação. E a gente precisa estar atento a isso. A gente precisa encarar essa loucura de ser celeiro do mundo e ter fome. E a produção de alimentos não precisa destruir floresta. A quantidade de solo fértil que o Brasil tem já é suficiente para a gente ser celeiro do mundo. Nós temos, graças a Deus, uma empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, que é referência no mundo. Aumento de produtividade no mesmo hectare. A gente sabe fazer isso. A gente ensina o mundo a fazer isso. Mas isso não é a expressão que nós vemos com o ruralismo atrasado de um segmento minoritário de proprietários rurais que promove essa loucura com o aval de gente importante do andar de cima. É muito sério, é muito sério. Joel Pedro, você crê que talvez um dia o Brasil pode mudar, André? Rapaz, eu sou movido à esperança. Sem esperança eu não levanto da cama. Eu estou aqui falando há meia hora porque eu acredito. Eu sou voluntário do projeto Um Só Planeta porque eu acredito. Eu sou professor porque eu acredito. Eu sou jornalista porque eu acredito. Se eu não acreditasse, eu não perdia meu tempo aqui falando pro vento. Claro que eu acredito. Por isso que eu tenho essa. Me perdoem, às vezes tem gente que acha que, nossa, mas ele tá ali meio veemente. Tô veemente porque eu acredito. E a crença, ela tem sustentação em fatos, em estudos, em conhecimento, em materiais produzidos pela academia. Como jornalista, eu tenho o privilégio de conhecer gente que tem muito conhecimento e que é reconhecida por vezes até fora do Brasil por causa desse conhecimento e que afirma, claro que dá para a gente virar o jogo. Estamos vivendo ainda um tempo em que mudar o curso, mudar a rota é perfeitamente possível. Por isso que a gente está aqui. Eu acho que esse é o objetivo do Só Planeta, é dizer assim, essa é a nossa casa no universo, é o nosso lar planetário. Não tem planeta B, é aqui que a gente tem que se entender. E a gente está no século XXI, graças a Deus, deu para aprender muita coisa ao longo da história da civilização. Agora, não utilizar o que a gente conhece, o que a gente aprendeu ser o mais inteligente, o efetivo, né, na solução dos problemas, por capricho, por negacionismo, para atender a grupelhos atrasados que sujam a imagem do Brasil, não, não, não mesmo. E aqui temos o Paulo V. Pinho. Quem leva isso para uma questão ideológica realmente é um fora de órbita. É mesmo, a questão do meio ambiente não é, penso eu, uma questão que caiba na caixinha da política, da ideologia. Não. Meio ambiente é sobrevivência. Se nós queremos um planeta melhor, saudável, resiliente, que tenha água limpa, água doce limpa, terra fértil, ar respirável, a gente não pode ficar só em petição online, a gente não pode ficar botando só emoji de árvorezinha, tamo junto. Não, a gente tem que fazer a coisa acontecer. Fazer acontecer.
ter. No sábado foi o Dia Mundial de Preservação das Florestas, que é uma data que tem tudo a ver com o Só Planeta. A gente está falando que árvores, olha aí aqui no cenário, atrás de mim, árvorezinha, ó, bonitinho. Árvore faz a diferença. Já é alguma coisa. Se você tem a condição de plantar alguma árvore, sem afrontar as leis do seu município, na rua, no quintal, em alguma propriedade que se disponha a esse tipo de ação, é uma ação que ajuda a mudar, ainda que de forma modesta, o rumo dos acontecimentos. A gente vai sair dessa, mas a gente só sai dessa juntos, conscientes e dispostos a não desperdiçar tempo e energia com coisa errada. O certo é cuidar. A ética do cuidado. Sabendo usar, não vai faltar. Cuidem-se bem. Até semana que vem.